Boa noite, Deus abençoe. Abram as vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, é o quinto livro da Bíblia. Procure pelo capítulo 11 e a leitura será a partir do 26. Deuteronômio, capítulo 11, o verso 26. Na semana passada eu dei início aqui a uma pregação comentando a respeito da diferença entre aflição e da maldição, né? Que nós temos que distinguir a diferença de aflição para maldição. Aprendemos que a aflição, ela vem sobre todo o ser humano, independentemente se ele deu ou não motivo para tal. Ainda que uma pessoa não tenha dado motivo, não tenha dado razão, pode ser que a maldição acabe ocorrendo, acabe se manifestando. Ali a aflição vem sobre todos. O próprio Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas aí aprendemos a como lidar com as aflições, como enfrentar as aflições, como nos livrar de toda e qualquer aflição que se levante contra nós. Vimos que muitas são as aflições que enfrentam o justo, mas mesmo assim o Senhor o livra de todas elas, E vimos que a diferença de aflição para maldição é que a maldição, sim, ela existe porque há uma causa, Que como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, a maldição sem causa não se cumpre. Então, se há uma maldição, existe uma causa, e para interromper a maldição, deve-se cortar a causa. Hoje, vamos continuar esse estudo, e eu quero pregar hoje sobre bênção e maldição, Essas duas coisas que são completamente opostas. Entenda por bênção tudo aquilo que vem de Deus para o ser humano, que aí é toda a salvação, toda a alegria, toda a vitória, toda a conquista, irmãos, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que tocamos, tudo aquilo que presenciamos, isso é bênção. A bênção de Deus é tudo que Ele nos prometeu, tudo que Ele tem trabalhado e efetuado diretamente na nossa vida e também através de nós alcançado a nossa casa, com coisas boas, com bênçãos, E se a questão da bênção é tudo que provém de Deus, a maldição, do outro lado da moeda, é tudo aquilo que tem uma procedência maligna, Tudo que veio roubar, matar e destruir, tudo que veio para contaminar, tudo que veio para manchar, para ferir, para ofender e para atrapalhar. Então, de um lado existe a bênção e do outro a maldição. E é claro que se eu perguntasse aqui hoje para você, qual que você escolhe, a bênção ou a maldição? É claro que toda pessoa em sã consciência, toda pessoa sóbria, toda pessoa com um pingo de conhecimento a respeito do mundo espiritual, ela vai fazer a escolha pela bênção. Claro, pastor, é claro que eu vou escolher a bênção. De modo algum eu faria a escolha pela maldição. Mas hoje, pela palavra de Deus, o que eu quero mostrar para você, que escolher a bênção é mais do que ir lá e fazer um xizinho na bênção. Escolher a bênção é mais do que pronunciar com a nossa boca a palavra bênção, mas é ter as nossas atitudes que venham condizer com a escolha que nós fizemos, porque não adianta eu falar que escolho a bênção, mas insistir em andar em um caminho ou percorrer uma estrada que na verdade está me levando à maldição. Então eu posso declarar com a boca que quero a bênção, mas se as minhas atitudes não demonstrarem que realmente eu quero isso, então essa
essa bênção vai acabar se apartando, vai acabar ficando longe de mim. E é claro que não é isso que Deus deseja. Deus deseja que você e eu venhamos a nos aproximar da nossa bênção, a nos aproximar da nossa vitória. Então, de um lado está a bênção, de outro lado está a maldição. Toda pessoa que falar, pastor, eu quero a bênção, eu não quero ter proximidade nenhuma com a maldição, eu não tenho nenhum interesse com a questão da maldição, eu não quero chegar nem perto desse negócio de maldição, eu quero a bênção. Então, que o caminho que nós venhamos a trilhar, de hoje em diante, seja verdadeiramente o caminho, então, que nos levará a viver desta graça de Deus. E aqui no Deuteronômio 11, no verso 26, a Bíblia diz assim, eis que hoje, atenção a essa palavra, que ela vai se repetir muito hoje, no dia de hoje, eis que hoje eu ponho diante de vós, eu coloco na tua frente a bênção e a maldição. Então Deus falou assim, olha, hoje, não importa o seu ontem, não importa o seu passado, não importa o seu sofrimento lá atrás, eu quero dizer hoje, de hoje em diante, hoje é o primeiro dia, irmãos, do início da sua vida, hoje é o primeiro dia da sua caminhada de vitória. Irmão, entenda que o teu passado já foi, não há como reparar, mudar, então é de hoje em diante. Deus falou assim, olha, hoje eu proponho, eu coloco diante de vós, na tua frente, existem dois caminhos, não há uma terceira via não, eu coloco dois caminhos, um caminho ele chama bênção, o outro caminho chama maldição. Deus falou, eu coloco na tua frente a escolha, a decisão, a opção pelo qual caminho você trilhará, só depende de você. Não, pastor, poxa, meu Deus do céu, eu quero a bênção. Então, já que você quer a bênção, olha o 27. Quando é que realmente escolhemos a bênção? A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que hoje eu vos mando. Deus falou assim, sabe quando é que verdadeiramente eu sei que você escolheu a bênção? É quando você obedece os meus mandamentos, quando você ouve as minhas palavras, quando você pratica aquilo que hoje eu tenho ensinado você. A bênção, quando ouvires. E você sabe que para Deus ouvir é diferente de escutar. Escutar é quando chega aqui e sai por aqui, eu só escutei. Ouvir para Deus é quando Jesus falou lá dos dois alicerces, quando ele fala das casas construídas na rocha e na areia, e ele fala que aquela construída na rocha é aquela, irmãos, que ouviu a palavra e praticou a palavra. Então, para Deus, ouvir é praticar, ouvir é saber o que devo fazer e fazer. Quando é que eu escolho a bênção? Quando eu ouvi o mandamento, quando eu ouvi a orientação, quando eu ouvi o conselho de Deus, quando eu ouvi a palavra de Deus, e no momento seguinte, eu peço a Deus forças e condições para praticar imediatamente aquilo que eu ouvi. Se eu protelo o que eu ouço de Deus, Deus fala para mim algo, mas eu deixo para depois. Deus fala assim para mim, perdoa. Eu falo, ai Deus, eu não estou pronto para perdoar. Deus fala para mim, se batize. Eu falo, ai Deus, eu não estou pronto para me batizar. Deus fala para mim, dizime. Eu não tenho condição para dizimar. Você compreende? Deus fala, por exemplo, da Santa Ceia. Olha, aquele que não come do meu corpo, que não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Você quer ter parte comigo? Coma do meu corpo, beba do meu sangue.
para que você tenha vida em si mesmo, para que você tenha salvação em si. O corpo, verdadeira comida, o sangue, a verdadeira bebida. Ai Deus, eu não tenho condição de estar aqui toda santa ceia. Às vezes, irmão, o problema não é Deus falar conosco, Ele fala. E nós ouvimos, ou na verdade, muitas vezes nós escutamos, mas não ouvimos, não praticamos o que ouvimos. E aí eu posso dizer que eu quero a bênção, mas se eu não ouço a Deus, então na verdade eu não escolhi a bênção. Eu posso ter olhado para a bênção, eu posso ter paquerado a bênção, mas na verdade o caminho que eu estou percorrendo é um caminho de maldição. Porque tem algo na minha vida que Deus mandou eu fazer, mas eu ainda não o fiz. Hoje eu atendi, por exemplo, um irmão, não é da nossa igreja, de um outro ministério, veio pedir um conselho, está num caminho errado, e eu falei para ele assim: olha, por amor a Jesus, você estaria disposto a renunciar esse caminho errado? Pelo amor que você tem a Jesus, porque Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Eu falei: você está disposto a negar a si mesmo, a sua vontade, esse caminho errado, por causa de Jesus? Ele falou assim para mim: ah pastor, eu tenho que pensar. Eu falei: então pensa. Mas na hora que ele falou eu tenho que pensar, eu me lembrei da mensagem que eu estou pregando hoje. Deus propõe para a pessoa o que, irmãos? A bênção e a maldição. Mas muitos querem a bênção, mas andam pela maldição, porque deixam de ouvir a Deus. Deus falou assim: olha, sabe quando é que você escolhe a bênção? Quando você ouve os mandamentos que eu te dou hoje. Todas as palavras que eu tenho lhe orientado, tudo que eu tenho compartilhado contigo, tudo que eu tenho lhe ensinado, tu vai lá e faz, né? E agora, na contramão, no verso 8, diz assim, ó: porém, a maldição, quando é que uma pessoa escolhe a maldição? Se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, e além de não ouvir, vos desviardes do caminho, que hoje a pessoa até se desvia, né, para seguir a outros deuses que não conhecestes. Então, quando é que uma pessoa escolhe a maldição? Aqui tem três coisas. Primeiro, quando ela não ouve, quando ela não cumpre, quando ela não obedece, quando Deus fala, mas Deus falar em nada, para ela é a mesma coisa. Não, Deus pode falar, o pastor pode falar, e irmão, pode vir outra pessoa e falar, pode um amigo falar, pode um anjo aparecer para ela e falar, ela não acredita. Ela tem o seu gênio, ela tem a sua ciência, ela tem o seu costume, e ela se fia no seu conhecimento, e aí se aparta de Deus. Irmão, isso é perigoso. Então, primeiro, quem é que escolhe a maldição? É o que não ouve. Segundo, é aquele que se desvia. Irmão, é tão triste quando a pessoa não se vê mais na casa de Deus. Ela não encontra mais ali na casa de Deus o lugar dela. Para ela, ficou uma coisa monótona, para ela se tornou um fardo, para ela servir a Deus agora é uma coisa dificílima, é uma coisa complicada, ou ela coloca um empecilho sempre. Ela se desvia, ela vai se enfraquecendo, e ela se enfraquece a tal ponto, a tal modo, que ela já não tem forças mais para buscar em Deus, né? E aí, além dela se enfraquecer, se desviar, qual que é o finalzinho do verso ali? Aí ela procura outros deuses, que não conheceste. Aí ela vai, aí irmãos, uns voltam para a idolatria, outros voltam para os seus costumes, os seus vícios. Aí ela volta a tornar-se escrava daquilo que um dia ela havia se libertado. Ela se libertou de algo, ela se
desvencilhou de algo, mas ao se desviar, ela se torna novamente serva daquilo, escrava daquilo, mas porque ela, infelizmente, ela escolheu a maldição sem saber. E se a esta pessoa você perguntar para ela: fulano, bom, você está desviado, você está aí, voltou para o vida errado, mas diga para mim, você quer a bênção ou maldição? O que essa pessoa vai dizer, irmãos? Não, eu quero a bênção. Ela vai dizer com a boca vai falar bênção, mas o caminho que ela está, você sabe que naquele caminho, se ela persistir neste caminho, ela na verdade não chegará a lugar algum. Jesus fala sobre isso, irmãos, sobre pessoas que com a boca falam algo, mas que na verdade não cumprem aquilo que falam. Deixa marcado aí o Deuteronômio, mas lá no Evangelho de Mateus, Jesus contou uma parábola de um pai e 2 filhos, e é importante a gente ler essa parábola, Mateus 21, o verso é o 28. Nessa parábola você vai entender que pode-se com a boca dizer uma coisa, mas infelizmente com as suas atitudes demonstrar outra completamente diferente. E a gente vai acabar se encontrando nessa parábola, nós vamos acabar nos vendo nela, tá? Preste bastante atenção, eu nem vou ler toda a parábola, vou ler só aqui os primeiros versos, que diz assim, olha: mas o que vos parece? Então, qual é a sua análise que você faz disso daqui? Um homem, ele tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, vamos chamar o primeiro do mais velho, tá? E dirigindo-se ao primeiro filho, ele disse assim: ô filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Atenção, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: ô pai, eu não quero não. Mas depois ele arrependeu-se. Olha só, irmão, ele ficou arrependido e acabou indo. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo, né? Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. Mas acabou que ele falou que ia, irmão. Mas na verdade, o que diz aí? Ele não foi. Olha a pergunta de Jesus: qual dos 2 fez a vontade do Pai? E disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: pois é, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Irmãos, Jesus fala assim: olha, eu quero que vocês ponderem, analisem o que parece a vocês essa história. Bom, o pai, entenda por pai agora Deus, tá? O pai, Deus, nesse caso aqui, esse pai tinha 2 filhos. Ele chega para o mais velho e ele fala assim: filho, hoje, eu preciso que hoje. Isso dá a entender, aquele filho trabalhava todo dia na lavoura, irmãos? Não era todo dia que ele trabalhava, mas naquele dia, o pai precisava dele. Não era todo dia que ele fazia, mas o pai falou: filho, hoje eu preciso que você vá trabalhar na lavoura. Então o pai tentava dar ao filho a vida mais confortável que ele pudesse, mas naquele dia o pai precisou de ajuda, e o pai pediu ajuda. E o pai, irmãos, se o pai pede ajuda, o que o pai esperava? Que o filho se dispusesse, dissesse: eis-me aqui, sim senhor, e eu vou lá. Talvez não precisasse nem pedir, o próprio filho, vendo o apuro do pai, sabendo que era uma época de colheita, uma época que precisava de ajuda, ele já levantar a mão e falar: pai, olha, eu vou lá trabalhar. Mas o pai pede, ele fala assim: não vou. Não quero, tenho outro compromisso, tenho outro a fazer, vou lá nada, chegar aquele solão quente na cabeça, ficar com as minhas mãos aqui cheias de calo, eu não vou não, essa vida aí não é para mim. E aí, só que o pai, irmão, você veja, imagine o pai pedir: filho, vai, e o filho negar.
o pai se entristeceu. O pai se decepcionou. Poxa, hoje que eu pedi para ele esse negócio, esse favor, ele não me fez. O pai ficou desapontado. E o filho, irmão, o bonito é que o filho, ao olhar o semblante do pai, ao ver a decepção do pai, o filho entendeu: eu errei, eu falhei. Tanto que a Bíblia diz que ele se arrependeu. Sabe aquela coisa, eu e minha boca grande, não devia ter falado assim com meu pai. Poxa, meu pai ficou triste comigo. Meu pai ficou decepcionado. Quer saber de uma coisa? Mesmo eu tendo falado que não ia, mas eu vou. E foi. Ele não disse com a boca, mas ele praticou. Foi lá e ajudou. O outro filho, ele falou o que o pai queria ouvir. O pai: filho, vai hoje trabalhar na... Ah, pai, eu vou. Ele falou o que o pai queria ouvir. Mas foi o pai virar as costas e, irmão, ele não foi nada. Então essa é uma prova que a boca pode falar, mas as atitudes não condizem. E aí Jesus perguntou: e aí, qual dos dois é que fez a vontade do pai? Unânimes disseram: bom, foi o primeiro. Eu falei: pois é, nesse mundo haverão publicanos, cobradores de impostos, pessoas que vocês acham injustas, infiéis, meretrizes, mulheres da vida, que vendem seu corpo, que vão acabar entrando no reino primeiro que vocês. E eu fico imaginando as pessoas, uma olhando para a outra, irmão, falando: meu Deus, eu estou pior que um publicano, pior que uma meretriz. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Irmão, por exemplo, deixa eu me colocar nessa história. Um dia eu também fui esse primeiro filho. Quantas vezes Deus me chamou, o Pai me chamou, e eu disse não. Quantas vezes o Pai disse: vem para a igreja, não quero. Faz a minha vontade, não faço. Vem para a minha obra, não vou. Quantas vezes, irmão, o pai me pediu e eu disse não. Mas louvado seja o Senhor, teve um dia em que a minha ficha caiu. Teve um dia em que eu me arrependi. Foi o que esse jovem fez. Quando eu me arrependi, eu falei: não, eu tenho que fazer o que o pai mandou. Ainda que eu já tenha negado 1, 2, 10, 50 vezes, e agora eu tenho que obedecer. Eu tenho que ir para a vinha. E olha que vinha na Bíblia é sinônimo de lavoura, é sinônimo de obra de Deus. Vinha é obra de Deus. Se Deus manda eu trabalhar na vinha, se Deus manda eu trabalhar na obra, eu não posso dizer não. Eu tenho que dizer sim. Eu tenho que ir lá e fazer. Agora não adianta eu falar com a boca sim e com as atitudes não mostrar o não. Então o jovem se arrependeu e foi. E fez o que tinha que fazer. O outro, ele disse que sim. Na mensagem de hoje, do Deuteronômio 11, o outro disse: bênção. Mas na verdade, na hora H, ele não foi pelo caminho da bênção, ele não foi pelo caminho da obediência, ele simplesmente não apareceu. A boca dele disse algo, mas as suas atitudes não demonstraram. Eu não quero fazer parte desse grupo, desse filho mais novo, desse filho que, sabe, irmãos, ele fala que quer, ele fala que vai ajudar, ele fala eis-me aqui, ele fala conta comigo, ele fala sim meu pai, mas na hora H ele não demonstra o que falou. Ele só ficou, sabe, irmãos, só no gogó, sabe, ficou só no papo, ficou só de boca para fora. Eu quero ser aquele que quando da minha boca, quando Deus o Pai fala: filho, você vai lá, eu quero dizer: não pai, eu vou, e ir mesmo, né? Ser o primeiro a chegar, diga glória a Deus, né, irmão? Ser o primeiro a chegar, já arregaçar as mangas e trabalhar pela seara, pela obra do Senhor. Vai duas folhas aí para frente, lá no capítulo 23, aqui Jesus ele vai censurar
tanto os escribas como também os fariseus, e ainda nesse contexto que estamos aprendendo, você vai aprender uma coisa aqui importante, né? Você vai ver que Jesus disse, irmãos, para que a gente não seja como eles, né? Mas em que ponto? Olha só. Então, falou Jesus à multidão e também aos seus discípulos, dizendo assim: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observa, seja muito criterioso, olhe atentamente, observai, pois, e praticai, vai lá e pratica, realiza tudo o que vos disserem, tudo que você está aprendendo, vai lá e faz. Mas tem um detalhe: mas não procedais em conformidade com as suas obras. Sabe por quê? Porque eles até dizem, mas qual é o problema deles, irmãos? Não praticam. Eles falam bênção, mas na verdade o caminho é maldição. Jesus falou assim: gente, na cadeira que um dia sentou Moisés, um homem de extrema comunhão, que falava com Deus face a face como qualquer outro fala com o seu amigo, na cadeira que um dia esteve o libertador de Israel, que ensinou ao povo, que doutrinou o povo, que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, na mesma cadeira que um dia esteve Moisés. Hoje não é Moisés que está lá mais, lá estão escribas e fariseus, pessoas doutas, pessoas cultas, pessoas sábias, inteligentes, que estão pregando a palavra. E vocês estão aí ouvindo a palavra que eles estão pregando. Aí Jesus falou assim: ó, observa o que eles estão falando. E os ensinamentos que eles estão pregando, que tem o contexto da palavra, que está de acordo com os ensinamentos de Cristo, então vocês vão lá e praticam. O que vocês aprenderam a fazer, vão lá e façam. Pratiquem o que vocês estão ouvindo. Mas não ande como eles andam, não faça a obra que eles fazem. Então aprenda, ouça o que eles ensinam e pratique, mas não ande conforme a obra deles. Sabe por quê? Porque eles ensinam você a fazer, mas eles mesmos não são exemplo, eles mesmos não fazem, eles mesmos não são exemplo de vida para ninguém. Eles falam, eles colocam nas suas costas cargas, jugos pesados, que nem eles mesmos são capazes de levar. É o verso 4, ó: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. Então Jesus falou assim: olha, observem, pratique o que eles disserem. No verso 3, pratica tudo o que disserem, mas não procedais, não proceda, não ande, não faça em conformidade com as obras deles, porque eles até dizem, para dizer, nota 10, mas na hora de praticar, irmão, não praticam nada. Eu não quero me assemelhar a um fariseu, eu não quero me assemelhar a um escriba, a alguém que tem conhecimento, a alguém que domina o assunto, a alguém que é douto, que é letrado, que é experiente, que tem a letra, que tem o conhecimento, que tem a dinâmica da coisa, que tem a influência, mas que na hora de praticar não pratica. Eu amo, a letra mata, é o espírito que faz o quê? Fala para mim, irmãos, vivifica. Então, eu quero viver essa experiência de Deus, eu quero viver nesse milagre do Senhor. Para tal, eu tenho que fazer, praticar, mas não seguir jamais um mau exemplo. Não adianta, irmãos, eu escolher a bênção,
se na verdade eu não cumpro a palavra. Porque se eu não cumprir a palavra, como escribas e fariseus não estavam cumprindo, por mais que eu escolha a bênção, eu estou indo no caminho da maldição. E quem falou isso foi o próprio Moisés. Vamos voltar lá para Deuteronômio para a gente terminar. Nós já lemos o 11, agora vai em Deuteronômio 30. Deuteronômio, capítulo 30. O verso é o 19. Deuteronômio 30, verso 19. Eu peço que você preste agora muita atenção, porque aqui tem um segredo, irmãos, e esse segredo pode abrir portas. Estamos na campanha da casa própria, orando, né, pedindo a Deus em batalha espiritual, tanto, né, no domingo como na sexta-feira, orando para Deus abençoar a nossa casa própria em nome de Jesus. E essa aqui é um segredo que lhe abre portas. Bom, Deuteronômios 30, verso 19. Os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra ti. Irmãos, amanhã ou depois, ninguém vai poder reclamar que não teve chance, que não teve oportunidade, que ninguém se importou, que ninguém estendeu a mão, que ninguém ajudou, ninguém. Por quê? Porque haverão testemunhas, tanto nos céus, como também aqui na terra. Nos céus, os anjos de Deus, né, aos quais Deus gostaria de ministrar na nossa vida uma bênção, e até usaria algum deles, seres, Hebreus 1:9, né, que fala lá, 1:9 ou 1:19, que fala que os anjos são seres ministradores de Deus, ungidos, enviados para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. É 1:9 ou 1:19. Então, aí os anjos estão de testemunho, olha, Deus queria ministrar a bênção na tua vida. E nos céus havia, e na terra tem também, porque as pessoas que nos conhecem e que têm experiências com Deus, olham e veem a capacidade que Deus já tem adestrado as nossas mãos e nos ensinado, e sabe que podemos ir longe. Então Deus falou, eu tomo os céus e a terra hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto. Então olha a proposta do Senhor hoje para nós. Ele propõe a vida e a morte. A vida é a bênção, a morte é o que, irmãos? É a maldição. Aí ele me dá um conselho, como pai, ele dá o conselho assim, ó: escolhe, pois, a bênção, a vida. Se eu fosse você, se eu estivesse no teu lugar, eu escolheria a vida, eu escolheria a bênção, para que vivas tu, e não é só você não, é toda a tua semente, toda a tua descendência, todos os teus filhos. Deus falou assim, olha, eu coloco na tua frente, eu proponho a você, entenda, de um lado está a vida de Deus, de outro lado está a morte, a natureza do diabo, né? De um lado está a vida, a paz, a alegria, a vitória, a prosperidade, irmãos, a conquista, a realização, a casa própria, o sucesso, o crescimento, o amadurecimento, a comunhão, a salvação, a vida de Deus. Do outro, a maldição, a morte, né? A natureza do inimigo, a doença, o sofrimento, a lágrima, o choro, a miséria, o desemprego. De um lado, a bênção, o que vem de Deus, o que é bom que vem de Deus. Do outro lado, a maldição, aquilo que vem do diabo. Aí Deus falou assim, olha, parece ser fácil a escolha, mas não é uma escolha tão fácil não, tanto que eu vou aconselhar você qual você vai responder. Responda, eu quero a vida. Eu falo para você, responda, eu quero a vida.
Porque se você escolher a vida, você vai viver, e a sua família vai viver também. Escolhe a vida para que vivas. Eu quero que você tenha a vida que Deus planejou para você, a vida que Ele escolheu, a vida que Ele determinou, tanto para você, como para a tua semente, a tua descendência, aqueles que vieram de você. Deus falou assim: olha, escolhe a vida, escolhe, ouça, obedeça. E aqui no verso 20, ele traz as recomendações para aquele que optou pela vida, por aquele que optou pela bênção. Vamos ver todas as recomendações. Primeira delas: amando ao Senhor o teu Deus. Irmão, quem escolhe a vida, ele tem que amar a Deus. Amar a Deus acima de tudo. Esse amar a Deus significa primazia. Lembra que Jesus disse: buscai em primeiro. Não é o dinheiro, não é a fortuna, não é a riqueza, a prosperidade. Buscar em primeiro o que, irmãos? O reino de Deus, a sua justiça. O resto eu acrescento. Você realmente acredita nisso, irmão? Que Deus pode acrescentar tudo na tua vida? Porque se você acredita que é Deus que acrescenta, priorize Deus. Coloca Deus em primeiro lugar, porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, você está demonstrando que você está amando ao Senhor. Não ame mamon, a riqueza. Deus pode fazer de você a pessoa mais rica dessa cidade, a pessoa mais bem-sucedida do Paraná. Deus pode, mas que esse não seja o seu primeiro objetivo, que isso não seja o que impulsiona a tua vida, o que faz a coisa girar, mas que seja o amor que você tem a Deus. Lembra que eu falei agora há pouco? Hoje eu perguntei aqui para o irmãozinho, falei: e aí, irmão, você está disposto a, por amor a Deus, renunciar a isso? E ele falou: pastor, eu vou pensar. Só dele falar que vou pensar, é porque ele não está, ou pelo menos não naquele momento, ele não está o quê, irmãos? Disposto. Eu oro para que aconteça com ele o que aconteceu com o primeiro filho, que ele chegue na casa, que ele ore, que ele leia uma palavra e que ele se arrependa. Porque se ele se arrepender, tem chance? É claro que tem, porque ele pode ir fazer o que o pai mandou ele fazer. Agora, e se ele priorizar um romance? E se ele priorizar um relacionamento? E se ele priorizar outra coisa, que não seja o amor a Deus em primeiro lugar? Irmãos, o amor, você quer escolher realmente a vida para você e para a tua semente? Pastor, não, eu quero a bênção na minha casa, pastor, a salvação da minha casa, a minha salvação, pastor, eu prezo muito por isso, é tudo o que eu quero, a proteção de Deus. Então, primeiro, amando ao Senhor, ame a Ele, que Ele esteja em primeiro lugar. Segunda coisa, dando ouvidos à sua voz. Já falei sobre isso lá em Deuteronômio 11. Ouça a voz de Deus, ouça o conselho, ouça as direções, ouça a palavra, ouça tudo que Deus fala com você, aprenda com Ele, leia a palavra. Quem quer escolher a vida, irmão, tem que estar disposto a ouvir a Deus. E muitas vezes Deus não vai falar o que eu quero ouvir, Ele vai falar o que eu preciso ouvir. E se eu preciso, eu quero mais é que Ele fale. Quantas vezes, irmãos, eu fui à igreja e saí de lá com a minha orelha queimando, porque naquele dia parecia que estava o pastor e eu só na igreja, que toda a palavra foi puxão de orelha em mim. Quem já teve um dia assim na igreja, levante a mão. E isso é bom ou é ruim, irmãos?
É bom, porque o pai só repreende o filho a quem ele ama. E se o pai falou comigo, é porque ele quis me moldar, ele quis me melhorar, ele quis me libertar, porque ele tem coisa tão linda para compartilhar comigo, que ele não quer que eu perca tempo com coisas secundárias. Então ouça ao Senhor, a voz do Senhor. Terceiro, e te achegando a Ele. Irmão, se achegue a Deus, se aproxime de Deus, busque afinidade com Deus, busque uma maior comunhão, busque proximidade, intimidade. Me faltariam aqui adjetivos para falar para você, mas faça de tudo para que você e Deus estejam ligados, unidos, aliançados. Sabe, um ao outro, sendo unicarne. Irmão, achegue-se a Deus. O profeta Malaquias, cheio do Espírito Santo, já disse, irmãos, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Joel também declarou isso. Malaquias, ele disse, foi mais claro, ele disse assim, tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós outros. Eu preciso me tornar a Deus, me aproximar de Deus. Não, pastor, eu já estou perto de Deus. Irmão, você até pode estar perto, mas você pode se achegar mais. Você pode mergulhar mais fundo. Você pode ir um passo mais além. O véu foi rasgado. Você pode entrar no santuário, no Santo dos Santos, viver obras sobrenaturais, viver coisas extraordinárias. Sim, você pode viver um algo a mais com Deus. Quem está compreendendo, diga amém, Jesus. Achegue-se a Ele, aproxime-se, não se conforte ou não se acomode com a comunhão que você já tem. Você já tem uma lâmpada acesa? Glória a Deus, mantenha ela cada vez mais acesa, busque cada vez mais óleo, porque enquanto tiver óleo, as botijas serão cheias. Quando acabar o óleo, o azeite para. Tenha muito azeite, para que você possa encher outros vasos, que você encha a tua família, teus amigos, teus parentes, que você encha a tua igreja, que você seja, irmãos, alguém que leva, alguém que transmite, alguém que exala a glória de Deus, que está tão perto, que se achegou de tal maneira, que Deus poderá confidencializar a você coisas, falar e tratar com você coisas, que você talvez jamais imaginou ser capaz de ter aquele dom, aquele chamado, aquela experiência de Deus te usar de um modo sobrenatural. Achegue-se a Deus, irmão. Faz igual João, se achegou tão pertinho que reclinou até o rosto no peito de Jesus. Achegue-se. Não seja aquele de longe, aquele não é Deus lá e eu cá. Cuidado, irmão. Pedro seguiu de longe, lembra disso ou não? Pedro seguiu de longe. O que aconteceu com ele? Negou Jesus 3 vezes. Todo aquele que segue meio de longe, sem compromisso, sem aliança, sem achegar-se ao Senhor, mais hora ou menos hora ele acaba negando. Eu não quero negar não, então achegue-se a Deus, né? Então ame ao Senhor, ouça a sua voz, se achegue a Ele, pois Ele é a tua vida. Entenda, irmão, que a tua vida é Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus se auto-intitulou assim. Ah, pastor, o fulano, eu perdi um familiar, minha vida acabou. Não, a tua vida não é o familiar, a tua vida é Deus. Ah, pastor, eu tenho um sonho, aquele sonho é a minha vida. Não, não é, a tua vida é Deus. Ah, pastor, se eu não conseguir aquilo, não, a tua vida é Deus. Entenda isso. Ele é o seu maior bem. Ele é a maior coisa que temos e que vamos ter nessa vida. Nele
podemos viver coisas extraordinárias, mas a minha vida pastor, a minha vida é meu marido, a minha vida é minha esposa, a minha vida é minha noiva, a minha vida, não é, irmão, não é, a tua vida é Deus. Tá? Então Ele é a tua vida, Ele é a tua salvação, a tua esperança, a tua cura, a tua liberdade, a tua transformação, né? E também a longura dos teus dias, e que Deus te dê uma vida longa, te conceda longevidade, até para que você tenha tempo hábil para viver tudo que Ele tem para ti, né? Longura de dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que lhes, olha para terminar, irmãos, que lhes havia de dar. Deus te falou só, sabe por que eu vou dar a você longura de dias de vida? Porque eu quero que você entre na terra que eu te prometi. Eu quero cumprir na tua vida o que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, que eu faria. Toda palavra que eu empreguei, toda promessa que eu fiz, eu quero vê-la concreta, concretizada na sua vida. Eu quero te dar longura de dias, para que você desfrute de tudo o que o Senhor Deus tem para você. Diga amém, Jesus. Quem ouviu a palavra, diga obrigado, Senhor.